E se eu te perguntar agora, o que você mais gosta de fazer? Ou o que você mais gosta de fazer quando está sozinha? Você me responderia de imediato? Eu acho que não. E se eu te pedir para me dizer 10 qualidades suas? Talvez você demore um bom tempo para responder, ou talvez nem consiga encontrar 10. Talvez essa seja uma das maiores dores das mulheres depois dos 40 anos. Não é que elas não saibam cozinhar, não é que não saibam trabalhar, não é que não saibam cuidar da família. Elas fazem tudo isso muito bem. Mas muitas passaram tanto tempo vivendo para os outros que esqueceram de descobrir quem elas realmente são. E talvez você também esteja vivendo isso. Oi, eu sou a Ruth e aqui a gente conversa sobre recomeços, liberdades e o caminho de volta para quem você realmente é. E hoje eu quero conversar sobre uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria história. Por que tantas mulheres só descobrem quem são realmente depois dos 40 anos? Quando a gente nasce, ninguém nasce perdida. Uma menina sabe exatamente do que gosta. Ela canta, ela dança, ela inventa brincadeiras, ela sonha, ela fala o que pensa, ela não pede permissão para existir. Então, em que momento isso muda? Quando foi que tantas mulheres deixaram de perguntar o que eu quero, para começar a perguntar o que esperam de mim? Eu acredito que isso acontece aos poucos. Primeiro você aprende a ser uma boa filha, depois uma boa aluna, mais tarde uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional e, sem perceber, você vai colecionando papéis: filha, esposa, mãe, cuidadora, funcionária, empresária. E todos esses papéis são importantes. O problema é quando eles ocupam tanto espaço que a mulher desaparece. Quando você menos percebe, está com 40 anos, fazendo tudo por todo mundo. E já nem se lembra mais das coisas que um dia gostava de fazer, das coisas que faziam seus olhos brilharem. Não tem hobbies, não tem gosto pessoais, talvez não tenha nem mais amigos. Eu gosto de imaginar que a nossa identidade é como uma casa. Quando somos pequenas, a casa é toda nossa. Depois as pessoas começam a entrar. A opinião da família, da escola, da religião, dos relacionamentos, da sociedade, e sem perceber, você vai entregando um cômodo para cada pessoa. Quando olha para dentro, ainda mora naquela casa, mas já não sabe mais onde você ficou. Durante muitos anos, eu também vivi isso. Eu fui filha, missionária, esposa, assistente social, cuidei de muitas pessoas, atendi mulheres durante mais de 20 anos. Gente, foram mais de 20 anos da minha vida dedicada a cuidar de outras pessoas. Cuidar, ajudar, estar presente. Eu fazia tudo isso com muito amor. Mas existe uma coisa que hoje me chama muita atenção. Durante mais de 20 anos eu fiz perguntas que ajudavam tantas mulheres a refletirem sobre a própria vida, mas bastou uma pergunta muito simples ser feita para mim e eu não soube responder. Houve um momento da minha vida em que eu precisei fazer uma pergunta muito difícil: quem é a Ruth além de todos esses papéis? Eu me lembro que quando eu me separei, eu comecei a fazer terapia. E em uma das sessões, minha terapeuta me entregou uma ferramenta de autoconhecimento. Entre várias perguntas, havia uma que parecia muito simples: o que você gosta de fazer? Depois vinha outra: você tem algum hobby? Sabe o que aconteceu? Eu simplesmente não soube responder. Eu fiquei em silêncio. Cheguei a me sentir um pouco constrangida em não saber responder aquela pergunta, porque eu percebi que sabia exatamente do que os outros gostavam. Sabia cuidar das necessidades de todo mundo.
mas eu já não fazia ideia do que eu gostava de fazer só por mim. Naquele momento eu entendi que em algum lugar da minha caminhada eu tinha me perdido de mim mesma. E talvez a parte mais importante dessa história seja esta: eu não descobri essa resposta na semana seguinte, nem no mês seguinte. Na verdade, eu estou nessa jornada de autocura e autoconhecimento há cerca de 10 anos. E levei alguns anos para começar a descobrir as coisas que realmente me dão prazer, as coisas que me fazem feliz, as coisas que fazem sentido para mim. Hoje eu entendo que isso também faz parte do processo, porque quando passamos décadas vivendo para os outros, não é de um dia para o outro que voltamos a ouvir a nossa própria voz. Foi preciso recomeçar, questionar muitas coisas, mudar, ter coragem de olhar para dentro, porque descobrir quem somos nem sempre é confortável. Às vezes significa perceber que a vida que estamos vivendo já não representa a mulher que nos tornamos. Talvez seja justamente por isso que tantas mulheres despertam depois dos 40, porque até essa fase da vida elas estavam ocupadas demais sobrevivendo, criando filhos, construindo uma carreira, cuidando da casa, tentando dar conta de tudo. E quando os filhos crescem, quando um casamento termina, quando a rotina muda, pela primeira vez sobra o silêncio. E é nesse silêncio que aparece uma pergunta: quem sou eu agora? E sabe de uma coisa? Eu não acho que isso seja uma crise. Eu acho que isso é um convite para viver uma vida mais consciente, mais verdadeira, mais parecida com quem você realmente é. Se eu pudesse te propor um exercício hoje, seria esse: pegue um papel e responda apenas 3 perguntas. O que faz seus olhos brilharem? O que você faria mesmo que ninguém te aplaudisse ou mesmo que não tivesse ninguém para fazer junto com você? E quem você seria se não tivesse medo de decepcionar ninguém? Talvez você demore para responder, e está tudo bem. Eu também não soube responder quando essas perguntas chegaram até mim. Às vezes, reencontrar nossa essência não começa com uma resposta, começa com a coragem de fazer a pergunta. Talvez faça muitos anos que ninguém faz essas perguntas para você, nem você mesma. Descobrir quem você é depois dos 40 não significa que você chegou atrasada. Significa apenas que agora você tem maturidade para construir uma vida verdadeira, porque existe uma diferença enorme entre viver muitos anos e realmente viver. E eu espero de coração que você não espere mais 10 anos para começar essa conversa consigo mesma. Nunca é tarde para descobrir quem você realmente é. E agora eu quero saber de você. Se eu te perguntasse hoje, quem é você além dos papéis que desempenha? Você conseguiria me responder? Me conte aqui nos comentários, porque eu tenho certeza de que muitas mulheres vão perceber através da sua resposta que elas também não estão sozinhas nessa jornada de se reencontrar. E se esse vídeo fez você lembrar de uma mulher que vive tanto para os outros, que parece ter esquecido de si mesma, compartilhe com ela. Às vezes, uma pergunta simples pode ser o começo de uma grande transformação.